Olá, eu sou o Pedro Olá, eu sou o Hudson e esse é o Dialética Podcast. e no episódio de hoje temos diversos temas polêmicos. Primeiro deles, Comando Vermelho, organização criminosa ou grupo terrorista? Escândalo do INSS. Entenda o possível maior caso de corrupção no Brasil. E hoje, como é 13 de maio, falaremos sobre as implicações históricas dessa data. Finalmente, Ancelotti na seleção. Será que vai dar bom? Além disso, tem os acordos bilaterais entre a China e o Brasil. Bom, explicando essa notícia do Comando Vermelho como grupo terrorista, o senador Flávio Bolsonaro, em entrevista, afirmou que entregou um dossiê sobre as articulações do Comando Vermelho com algumas facções internacionais e grupo terrorista como o Hezbollah ao governo americano. Os nossos ouvintes da semana passada já sabem que os Estados Unidos enviou uma comissão aqui para o Brasil para debater sobre segurança pública. Um desses nomes que liderou essa comissão foi o David Gamble, que é o chefe interino da coordenação de sanções e oficial da reserva dos Estados Unidos. O interesse dessa comissão era classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupo terrorista. Aí, Pedro, levanta a primeira questão. O que isso implica para a nossa política nacional e a nossa política também estadual? Bom, nós temos que levar em consideração que os Estados Unidos não dão pingo sem nó, né? Como diz aí o ditado popular. Colocando o Comando Vermelho como uma organização terrorista, o governo dos Estados Unidos teria um poder de intervir na política interna brasileira. E como que isso se expressaria concretamente, nossos caros ouvintes? Como acontece no Oriente Médio, como a gente viu acontecendo no Afeganistão, agora acontecendo na Palestina, e no Líbano e também no Iêmen, os Estados Unidos teriam a prerrogativa de fazer ataques em solos brasileiros. Vamos colocar, a gente hoje teve uma mega operação no Complexo da Maré que pegou um dos seus líderes da facção criminosa, de tal facção criminosa. Se essas organizações criminosas tornassem terroristas, isso dentro da legislação brasileira e dentro da legislação estadunidense, os Estados Unidos poderiam jogar uma bomba no Complexo da Maré com o objetivo de acabar com a força dessas organizações criminosas. E lembrando que o governo federal ele foi contra essa denominação, porque o governo federal entende que o Comando Vermelho e o PCC não são um grupo terrorista, mas sim facções criminosas que visam lucro, visam dinheiro e não visam atentados terroristas e nem de disseminação de ódio a grupos minoritários. Sendo que o governo estadual, na figura do Flávio Bolsonaro e do Cláudio Castro, discorda dessa análise do governo federal. Para eles, o Comando Vermelho deveria ser denominado como grupo terrorista. É esse o ponto que nós estamos levantando, entendeu? Então, e qual é a sua opinião sobre isso, Hudson? A minha opinião sobre isso, eu acho, juntamente com o que você falou, um pouco perigoso essa denominação, porque no Estatuto do próprio Estados Unidos, quando você nomeia um grupo terrorista, algum grupo como terrorismo, os Estados Unidos ele pode inclusive fazer operações militares naquele território, sem que tenha um acordo ou tenha como é que se fala? A aprovação daquele governo local, entendeu? Ele pode livremente agir e livremente fazer operações. Sendo que eu acho engraçada essa questão, porque os Estados Unidos ele é o principal fornecedor de armas para essas facções. É uma grande contradição, verdade. Agora você tocou num ponto interessante. Entendeu? Então como é que ele quer combater se nem no território deles eles estão conseguindo combater? Algumas semanas atrás a gente trouxe a notícia aqui no podcast que havia tido uma mega apreensão de armas, de umas 200 fuzis. Do senhor das armas, né? De um ex-policial federal. E eram 200 fuzis vindo de Chicago, do próprio Estados Unidos.
E o próprio Cláudio Castro levantou essa notícia falando que os principais fuzis apreendidos são fuzis norte-americanos. Então, assim, eu acho que colocar essas facções como terroristas, até discutir um pouco melhor o conceito de terrorista. Não nego que possa ser uma possibilidade, como a gente vê em alguns complexos de favelas no Rio de Janeiro. Uma intolerância religiosa, por exemplo, ataques contra pessoas por pensar diferente da sua religião é algo que acontece no Oriente Médio, por exemplo, de grupos terroristas. Mas, no entanto, compreender os interesses dos Estados Unidos nessa nova nomenclatura das facções criminosas é fundamental. Eu acho que é aí que está o perigo. E eu queria levantar também, Hudson, que os Estados Unidos intervir na América Latina com a prerrogativa de acabar com o narcotráfico não é algo novo. A gente já viu isso na Colômbia, a gente vê isso no México, e no Brasil seria mais uma experiência. E só para levantar a questão, o narcotráfico ele continua dominando a Colômbia. Dominando não, mas atuando na Colômbia e no México, então, ou seja, nada mudou. E só para ser isento, o Cláudio Castro, oficialmente, ele falou que essa parceria com os Estados Unidos, ele visa, além de visar o combate ao tráfico de drogas, ele visa também o combate à lavagem de dinheiro, ao esquema de lavagem de dinheiro. Principalmente na capacitação de agentes e policiais para que eles se especializem no combate à lavagem de dinheiro, usando um sistema denominado SWIFT, é um sistema norte-americano, que ele é capaz de rastrear e bloquear transações financeiras no mundo todo. E partindo para o escândalo do INSS, explicando para vocês, esse escândalo remete a um esquema de fraude em descontos indevidos nos benefícios dos aposentados e pensionistas. E, segundo a Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, a CGU, o esquema de desvio e lavagem de dinheiro do INSS acontece desde 2016 e possivelmente desviou mais de 8 bilhões de reais. E aí, Pedro, como que funcionava esse esquema? Pois é, nossos caros ouvintes. As associações de classe, junto com os sindicatos, com corporação técnica no INSS, realizavam descontos mensais diretamente na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, alegando taxas para a prestação de serviços, como plano de saúde, convênios em academias, sendo que esses descontos eram feitos sem autorização e ninguém utilizava esses serviços. Ou seja, esses serviços eram serviços fictícios. Dentro disso, Hudson, quais foram as medidas tomadas para combater esse sistema de corrupção? Bom, até agora, o presidente do INSS, o Alexandre Stefanuto, foi afastado do cargo e o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu demissão do cargo após admitir ter sido alertado sobre esses escândalos e não ter feito nada. Lembrando que esse Carlos Lupe ele já tem algum envolvimento em casos de corrupção, por exemplo, no Ministério do Trabalho, lá no governo Dilma. E ele também, naquela outra vez, tinha pedido demissão. E a polêmica também, que eu vejo assim dentro da grande mídia, que vem sendo a politização do tema. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? É uma questão de direita, é uma questão de esquerda ou uma questão dos dois espectros políticos? Bom, os deputados e parlamentares do Partido dos Trabalhadores, eles alegam que esse esquema de corrupção ele vem desde o governo Bolsonaro. E realmente, a gente tem evidências que o esquema começou em 2016. E eles alegam que esse esquema, em Bolsonaro esse esquema ele aumentou. Só um ponto é que em 2016 o presidente era o Michel Temer, Michel Temer, exatamente. Então seria um processo de corrupção que já viria de diversos mandatos. Sem aspectos políticos, continuando. Sim. E a direita alega falando que é mais um caso de corrupção dentro do PT. No entanto, meu caro Hudson e nossos caros ouvintes, quem fica no meio disso tudo são os aposentados e pensionistas, que até o momento não foram ressarcidos e não há essa expectativa. Lembrando que esses aposentados e pensionistas são pessoas comuns, tá?
pode ser a avó de vocês, a nossa avó, eram pessoas bem comuns mesmo, que tinham esse desconto, e quem recorria, quem observava esse desconto, iam no INSS, na sede do INSS, não tinham seu problema resolvido. Pois é, nossos caros ouvintes. Hoje, 13 de maio de 2025, completa 137 anos da abolição da escravidão. 137 anos do qual os africanos e brasileiros escravizados por mais de 3 séculos foram libertados do jugo da escravidão. O que nós temos a falar, Hudson, sobre essa data tão importante para o nosso país? Eu acho que uma das maiores curiosidades que as pessoas têm, até um exemplo aí que você deu da sua aluna, é que as pessoas elas imaginam que a escravidão ela acabou quando aconteceu a nossa independência. Ou seja, a escravidão já passou, tem mais de 300 anos, mas não. Assim como o Pedro se referiu, a escravidão foi abolida há 137 anos. É um processo muito, muito recente que nós, no bem comum, na sociedade, no senso comum, a gente entende que a escravidão é coisa do passado, é uma coisa que ficou muito lá atrás. Outro ponto importante, assim, enfatizado, Hudson, que eu acredito, e nossos caros ouvintes, é desmistificar a ideia de que foi a família real, a princesa Isabel, que aboliu a escravidão. Isso é uma ideia completamente equivocada, porque a abolição da escravidão foi resultado de anos, séculos de luta desses escravizados para conquistar sua liberdade, para ter o direito à liberdade, beleza? Então essa ideia de que foi apenas uma carta, apenas uma lei, apenas uma mulher que liberou centenas, milhares, milhões de escravizados durante a história é totalmente equivocada. E outra, lembrando que ela não fez isso porque ela é boazinha, nem não. Ela fez isso porque realmente não havia mais saída. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Já não havia escravidão em nenhum lugar do mundo. Pois é, nossos caros ouvintes. E Ou seja, só para finalizar, Pedro, o Brasil, se ele mantivesse a escravidão, ele não teria apoio de ninguém do mundo. Nenhum país trocaria comércio com ele. Ou seja, ela foi obrigada a fazer isso. E saiu como uma grande heroína, né? No entanto, é bom enfatizar, apesar dessa pressão externa, internamente, a escravidão era normalizada e aceita. Tanto é que um ano, pouco menos de um ano, pouco mais de um ano após a abolição da escravidão, o Império ruiu. As elites agrárias, os grandes proprietários de terra, tiraram seu apoio à família real, tiraram seu apoio ao governo imperial e, posteriormente, a República é proclamada em 1989. Então, essa dimensão interna da luta de classe mesmo, dizendo, é fundamental para a gente compreender a abolição da escravidão e de que a família real, ao fazer essa... A família real não, né? A princesa Isabel, ao assinar essa carta, a Lei Áurea, perde o apoio das elites. Isso. E acontece o fim do Império. Para você ver que ela estava sofrendo tanta pressão, tanto interna quanto externa, que ela se viu obrigada realmente a abolir a escravidão. Então, mais um 13 de maio, mais uma data para se comemorar e para lutar a fim dos direitos dos povos negros, indígenas e do povo brasileiro, né? Porque a gente sabe que o nosso país é alicerçado dentro do sangue africano e do sangue da terra indígena. Exatamente. E falamos sobre um tema que a gente particularmente gosta muito, Ancelotti na seleção brasileira, Pedro. E agora é em definitivo. Quais são as nossas expectativas para essa contratação? Então, nós estamos falando de um italiano que fez sua carreira toda na Europa, grandes times, grandes títulos, uma pessoa, um treinador vitorioso, que chega ao Brasil, chega aos trópicos, sem ter nenhum contato. Seria o primeiro contato do Ancelotti ao Brasil e à América, vamos dizer assim, é agora com a seleção brasileira. Então eu acho que a gente tem que ter paciência, porque vai ter que ter um período de adaptação
adaptação à cultura, ao nosso futebol, à nossa língua, e aí a gente sabe que são coisas que não acontecem da noite para o dia, então eu vejo com mais cautela do que eu vejo muito por aí as expectativas. E quais são as suas expectativas, Luiz? Correto. E lembrando também que é o primeiro, por mais vitorioso que seja e experiente que seja, é o primeiro trabalho do Ancelotti à frente de uma seleção. Ele nunca dirigiu uma seleção. Então, a gente sabe que planejamento da seleção ela é totalmente diferente de clubes. Clube você tem um contato ali diário. A seleção é só durante alguns períodos, são períodos bem curtos. Isso é um ponto. A seleção brasileira, que a gente sabe as crises da CBF, como nós falamos semana passada, que são inúmeras. Inclusive, vão lá olhar o nosso episódio da semana passada, que é um episódio que ficou muito bom, de verdade. Estão até falando também que esse anúncio da CBF para o Ancelotti foi até para o Edinaldo ele ter um certo tipo de apoio, né? Porque ele vem sendo bastante pressionado no cargo e ele ter anunciado o Ancelotti, que porra, é uma figura bem expressiva dentro do futebol mundial. Foi uma forma dele obter apoio e parar com essa pressão que ele vem sofrendo. Agora, Hudson, rolou nesse processo de saber qual era o novo treinador do Brasil, teve um outro nome ventilado, que foi o nome de Jorge Jesus. O que você acha referente a isso, essa comparação entre Ancelotti e Jorge Jesus? E aí, não no caso da carreira, mas no caso de quem seria melhor para a seleção brasileira? Bom, eu acho que é uma boa discussão. Eu acredito que de carreira, com certeza, o Ancelotti tem mais títulos. Só que o Jorge Jesus ele já teve uma experiência de trabalho aqui no Brasil, né? E foi uma experiência bem válida. O Jorge Jesus ele é muito bom taticamente também. Enfim, eu prefiro o Ancelotti. Eu acho o Ancelotti mais bem preparado. Mas uma coisa que eu fiquei meio chateado foi que eu escutei aí nas grandes mídias, não sei se é verdade, que o pai do Neymar foi ele quem proibiu a contratação do Jorge Jesus. Isso porque no último time que o Neymar jogou, o Neymar ficou no banco devido por escolha, né, do Jorge Jesus. Inclusive o Jorge Jesus numa entrevista falou que o Neymar não tem condições de jogo. E é o que é verdade, né? O que a gente vê aí no Santos aí, se ele fez 5 jogos, foi muito, 10 jogos. Então, eu vi também repercutindo na grande mídia que a vinda do Neymar ao Santos foi mais uma jogada do seu pai para comprar o Santos, transformar uma SAF, do que propriamente esportivamente falando. E eu queria levantar aqui uma bola para você, Hudson. É sobre as exigências do Ancelotti para treinar o Brasil. O que você sabe sobre isso? Boa. Segundo o contrato que o Ancelotti fechou com a CBF, foi um salário de 5 milhões de reais por mês, fora algumas exigências que o Ancelotti pediu, como, por exemplo, carro blindado, uma casa de luxo em Rio de Janeiro, segurança particular e um jatinho à disposição para quando ele quiser viajar para a Europa. E outro detalhe, devido à violência no Rio de Janeiro, ele solicitou para a CBF que ele, se ele pudesse não morar no Rio, morar na Europa e vir no Rio só a trabalho, em alguns momentos da temporada. E realmente é um caso, o Rio está uma cidade muito violenta, como tivemos também o caso do goleiro Rossi, né, Pedro? Sim, o goleiro Rossi que no jogo nesse último jogo da Libertadores, Central Córdoba. Contra o Central Córdoba, voltando da Argentina, sofreu uma tentativa de assalto, né? Isso, na Avenida Brasil. E o seu carro foi baleado, né? Foi. Eles voltando lá do jogo contra o Central Córdoba, já pegaram o avião, vieram direto. Provavelmente foi nesse translado do aeroporto indo para casa, porque também tinha jogadores junto dele, tinha o Gerson, cada um com seu carro, mas o Gerson estava junto, o Wesley, enfim. Tinha uma galera junta e ao irem para suas casas, na Avenida Brasil estava tendo um arrastão. Inclusive teve uma pessoa que foi baleada e uma outra pessoa que morreu, infelizmente morreu. Algumas outras pessoas tiveram seu carro roubado, só que o Rossi, ele felizmente se saiu bem e o seu carro foi baleado, mas pela sorte é blindado. Em cima disso, então, vamos esperar que a seleção brasileira volte aos seus momentos áureos.
Pois é, nossos caros ouvintes. Nesse 13 de maio, o Brasil concluiu sua viagem à China e o saldo foi de 36 acordos assinados. Dentro desses acordos, os setores que mais serão beneficiados são os setores de energia, de sustentabilidade, o agronegócio, setor de finanças e de tecnologia. Um dos projetos que irão ser beneficiados, para além desses setores, é o Plano Indústria Brasil, do lado do Brasil, obviamente, e a Rota da Seda, no lado da China. No entanto, diferentemente de alguns países, como o Peru, de alguns países da América Latina, o Brasil não aderiu à Rota da Seda formalmente. Pois é, Hudson, qual você acha que vai ser o saldo dessa parceria Brasil e China? Só para contextualizar, esses acordos, esses 36 acordos fechados entre o Brasil e a China, também tem a iniciativa do mercado privado, porque foram acordos que os empresários brasileiros também fecharam. Não só o Estado brasileiro, mas foi empresários chineses e empresários brasileiros que também fecharam um acordo, certo? Para trocas tecnológicas, exploração e tudo mais. Sobre essa questão da nova Rota da Seda, qual que é a ideia da China? Como a gente sabe, a Rota da Seda foi uma rota muito importante historicamente para trocas comerciais entre a Ásia e a Europa, e a China quer desenvolver o projeto de construir novas rotas da seda, entre aspas, no mundo todo. Ela já tem contatos, já tem criações de rotas da seda na África, obviamente não é para levar seda não, tá, gente? É para levar qualquer tipo de produto, qualquer tipo de que eles querem, qualquer tipo de material. Mas a ideia é construir linhas férreas. E na África já começou esse projeto, em alguns países, principalmente do leste africano. E no Brasil, a ideia é reportar o Brasil com linhas férreas. Então, tem um projeto de ligar o Brasil até o Peru, né? Que ligaria o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. E eu vi algumas notícias que a China queria entrar de cabeça nesse projeto. É o Pacífico, né? É o Pacífico, isso. Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E não só ligar entre os países, mas fazer ligações dentro do Brasil mesmo. Construir, por exemplo, um projeto que é antigo, uma construção do trem-bala que liga Rio de Janeiro a São Paulo, tendo uma parada em Campinas. Para nós que somos de São Gonçalo, tem um projeto que é o metrô Linha 13, se eu não me engano, que ligaria Itaboraí até o Rio de Janeiro. E um tempo atrás eu tinha visto que alguns empresários chineses estavam aqui conversando com o nosso governador, se interessando, né, sobre esse projeto. Então eu acredito que o Brasil tem muito a ganhar com essa parceria, sobretudo essa exportação de infraestrutura que a China já está protagonizando, como o Hudson falou, na África, por exemplo, nos países africanos. E o Brasil tem que agir de forma estratégica. Não aceitar tudo que os chineses estão impondo, mas saber jogar o jogo. Exato. Saber jogar o jogo. Eu acho que seria interessante, por exemplo, uma da proposta do Brasil poderia fazer é: China, você quer construir uma linha férreas aqui, construir trem? Beleza. Faz o seguinte, quero 99% da mão de obra brasileira. Eu quero aprender, pegar esse conhecimento, como é que se constrói um trem-bala. Ensina para os brasileiros, vai nas faculdades, ensina para os engenheiros, para os arquitetos, para todo mundo envolvido no projeto, nos ensina essa tecnologia para a gente ser capaz de produzir sozinho. Perfeito. No futuro breve, né? Espero eu. Então, acho que essa deveria ser a estratégia brasileira. O Brasil deveria saber jogar esse jogo. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um podcast Dialética e mais um quadro do Notícias da Semana, já no 07. 07. E vocês que curtem o nosso trabalho, por favor, compartilhem com a mamãe, papai, com todo mundo, com os amigos, com a família. Se inscreve no nosso canal, dê o like, se inscreve também lá no Spotify. Não deixa de dar a estrelinha, muito importante lá no Spotify que a gente ganha estrelinha. E também você que pode ajudar a gente no Pix, estará na descrição. Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho independente, trabalho autônomo. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, podem ajudar. Qualquer quantia é válida, 10 centavos, 20 centavos, qualquer quantia vai ser de coração, estamos aceitando. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais também. E se inscrever no canal aí do YouTube. Isso, deixa o like. Muito obrigado e uma ótima semana a todos.